estamos aqui para mais um Café Literário com Beatriz Hoffmann. E hoje nós vamos falar de duas coisas bem interessantes que muitos autores perguntam como se faz. É a sinopse e a resenha. São duas coisas fundamentais que a gente utiliza muito nos livros, tanto na publicação e depois na pós-publicação, quando a gente tem as resenhas para divulgação. Mas antes eu quero falar com você sobre a ANE, Associação Nacional dos Escritores e Editoras. A ANE está no mercado para ajudar você, escritor iniciante, na sua carreira. Se você não é associado ainda, entre no site abaixo e envie o seu formulário para análise. Então, gente, a sinopse é uma coisa muito importante e ajuda muito a vender o livro. Por quê? Muitas vezes, sendo loja online, Amazon ou até mesmo livrarias, o leitor vai olhar a sinopse para ver se ele se interessa pelo livro, se o autor não é conhecido ainda pelo leitor. E uma boa sinopse pode ajudar muito e fazer uma grande diferença no seu livro. Mas como fazer essa sinopse? Então, tem alguns pontos bem importantes que você, escritor, tem que estar atento. O primeiro é que uma sinopse ela tem que ser curta, ela não pode se prolongar. Por quê? Porque ela normalmente vai na contracapa do livro. Então, 10 a 15 linhas é o necessário para você descrever toda a sua história. Outra coisa é que você tem que com certeza saber a sua história por um todo para conseguir fazer uma boa sinopse. Conhecer seus personagens, os conflitos, o que é mais importante, aonde essa história se passa. Por que eu falo isso? Porque ali, na sinopse, é onde você vai enxugar todas as informações necessárias e colocar. Primeira coisa, quais são os personagens principais da sua trama? É bom você colocar os personagens principais, mas se tem algum personagem que é secundário e você acha que é importante, você até pode colocar o nome e colocar alguma coisa de descrição. Entretanto, tome cuidado, porque normalmente personagens secundários eles não dominam a trama, então tome muito cuidado. Outra coisa é você começar a sua sinopse com um gatilho, alguma coisa que interesse o leitor para fazer a compra do seu livro. O que acontece logo de cara no seu livro? Tem algum acontecimento importante que o seu personagem passou? Ou ele está procurando para alguma coisa? É bom você colocar isso para chamar um pouco de atenção. Outra coisa bem importante é você colocar conflitos que acontecem na trama, principalmente se envolve o seu personagem principal, porque ali é onde você vai chamar a atenção do seu leitor para a compra do seu livro. Pensa bem, o que esse personagem está procurando? Qual é o maior desafio dele? Isso é importante você colocar, porque isso vai mostrar que você sabe fazer conflitos e você sabe colocar esses conflitos de uma forma sucinta e enxuta na sua sinopse. Entretanto, você não pode colocar todas as informações. Você tem que fechar a sua sinopse com uma frase chamativa e que vai dar um algo a mais para o leitor fazer a compra do seu livro. Uma outra coisa importante também é se tem algum cenário que chama atenção durante a história do seu livro, que é interessante colocar também na sinopse. Lembrando, gente, que se for um acontecimento de época, pesquise antes a data, porque muitas vezes pode ter diferenças pequenas entre uma data e outra, então sempre é bom você pesquisar. Outra coisa, se você vai estar falando de uma cidade fora do seu conhecimento, ou muitas vezes você quer colocar um nome estrangeiro na pessoa, pesquise também, porque muitas vezes pode ter divergências nisso. Comece a entender a sua história por um todo de uma forma que você estivesse num elevador e tivesse que contar a sua história para um produtor ou para um editor de uma editora grande, em 2 minutos. Normalmente em Hollywood é assim que a gente faz o nosso pitching, que a gente chama de elevator pitch. Por quê? É ali onde a gente tem aproximadamente 60 segundos para contar toda a história do seu livro ou do seu filme. Então, tenha isso em mente. Você tem que fazer a sua sinopse que em 1 minuto você possa descrever a sua história por um todo e não perder detalhe nenhum. Então, um conselho que eu te dou é escrever, antes de escrever a sua sinopse, escrever no papel o que seriam pontos necessários e importantes que você gostaria de colocar. Entretanto, analise bem, porque você pode mesmo assim, depois que ter esses pontos importantes, ainda cortar muita coisa. Já a resenha, ela é muito importante depois do seu livro
publicado, porque ali aonde muitas pessoas que estão no mercado editorial trabalham exatamente com isso. Eles fazem resenhas de livros e aonde consegue se fazer a divulgação e marketing do livro. Eu posso dizer para vocês que eu tive a resenha de vários livros meus que ajudou bastante na venda, porque tem influencers que já trabalham com isso, não só no YouTube, gente, mas no Instagram e TikTok também. Isso ajuda bastante na divulgação do livro. Mas o que é uma resenha propriamente dita? Então, a resenha vai ter o título do livro, nome do autor, gênero, a sinopse do seu livro, por isso que é tão importante uma sinopse bem feita. E é ali, depois da sinopse, que a pessoa que leu o seu livro vai fazer uma análise por um todo sobre o seu livro. Ela vai dizer como foi a temática, como estavam os personagens, ela vai descrever os personagens, vai dizer se a narrativa é fluida ou não, é leve, é consistente, é coerente, se os conflitos são legais, se tem concordância, se tem impacto, como foi a resolução do conflito em si, ou seja, estou falando da conclusão final do livro. Ela vai dizer sobre o cenário, como você descreveu esse cenário. De uma forma muito resumida, ela vai escrever o livro por um todo, aonde ela vai conseguir compartilhar. Muitas vezes tem revistas literárias que são especialistas nisso. Então é bom quando você estiver com seu livro nas mãos, você procurar pessoas que são especialistas nesse assunto. Outra coisa importante, gente, que é o parágrafo final de uma resenha. É a opinião pessoal que o leitor vai dar. Por que eu digo que é mais importante? Porque ali, como eu falei, essas pessoas, elas têm muitos seguidores. E é ali aonde ela vai dar a opinião. A pessoa deve comprar ou não. Por isso, gente, que é tão importante o processo de escrita de um livro. Às vezes, a gente quer escrever correndo porque a gente quer fazer rápida a publicação. Entretanto, gente, o processo de escrita tem que ser mais demorado. Por isso que eu bato sempre na tecla. Desenvolva bem os seus personagens, desenvolva bem o seu livro, escreva uma história fluida, coerente e com uma narrativa legal para as pessoas. Porque ali, depois que você tem o seu livro nas mãos, é aonde você vai passar para essas pessoas e elas vão conseguir fazer a resenha do seu livro. Porque se você não tem um livro legal, aonde a narrativa não tá bacana e você passa para uma pessoa fazer a resenha do seu livro e no final ela diz assim: vocês podem comprar, mas na minha opinião não ficou bom. Queima o seu filme, entende? Então é bem interessante vocês cuidarem disso desde o início. Entretanto, o seu livro ele tem que ser muito bem desenvolvido desde o início até o final, com conflitos muito bons e que chamam a atenção dos seus leitores. Porque quando você pedir para fazer uma resenha, você tem que realmente ganhar uma nota boa da pessoa que está fazendo o trabalho. E para você que quer saber como funciona uma resenha e até mesmo procurar no Instagram pessoas que fazem resenhas literárias. Isso vai te ajudar também a abrir um leque de opções de como você pode fazer a escrita do seu livro. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Desejo boa escrita e muitos livros publicados. Eu te vejo na próxima semana. Não deixe de dar o seu joinha, compartilhar o canal, comentar e se inscrever. Eu vejo você na próxima semana. Tchau, tchau!